Pois é, meus amigos, a CPMI do 8 de janeiro lamentavelmente chegou ao fim e a missão que foi dada pelo governo Lula para a senadora Elisiane Gama foi cumprida com sucesso. Foram mais de 1.300 páginas do relatório final, contendo ilações, narrativas e principalmente acusações contra o ex-presidente Bolsonaro. E mesmo contendo mais de 1.300 páginas do relatório final, não foi apresentada uma única prova sequer contra Bolsonaro. Ainda assim, a senadora Elisiane Gama teve a cara de pau de pedir o indiciamento do ex-presidente. Dá pra acreditar? Pois é, meus amigos. Esse é o país do contrário, né? Aqui o poste mija no cachorro, o capim come a vaca, tá tudo invertido, né? Criminosos voltando à cena do crime e por aí vai, né? Bom, vamos falar aí dos possíveis desdobramentos desse indiciamento, o que vem a partir de agora, e também comentar a respeito aí de uma nova rodada de julgamentos no TSE, de ações que tratam aí de inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Eu havia comentado com vocês que esse prazo, que ele já foi condenado em uma ação anterior, poderia aumentar ainda mais. E surpreendentemente, na primeira ação dessa nova rodada de julgamentos, foi rejeitada, né? Olha que notícia interessante, meus amigos, surpreendentemente, porque realmente eu não esperava que em qualquer das 3 ações que estão em curso no TSE contra Bolsonaro agora, né, estão sendo julgadas, ele fosse ser absolvido ou elas fossem ser rejeitadas. Uma delas já foi, né? Desde já compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Bom, vamos começar aqui falando desse relatório final aí que foi, olha, uma palhaçada, né, para dizer o mínimo. Olha só. Relator Elisiane Gama pede indiciamento de Bolsonaro por atos do 8 de janeiro. Vale ressaltar que nem no Brasil ele estava. Bolsonaro saiu no ano passado ainda, foi lá passar férias nos Estados Unidos, merecidamente, né? Foi ficar longe da panela de pressão que à época se tornou o Brasil. Então, desde que as pessoas estavam acampadas, ainda no ano passado, na frente dos QGs, Bolsonaro não falava nada, né? Depois veio aí o 8 de janeiro, claro, ele lamentou, repudiou os atos de vandalismo e violência que aconteceram, mas mesmo assim ele não falou nada sobre o caso concreto. E de maneira correta, porque tudo que ele falasse seria usado contra ele, seria deturpado pela velha mídia e seria de alguma maneira usada contra ele, né? Essa é que é a questão. Então ele ficou quieto acertadamente. Aí vem a relatora Elisiane Gama e coloca aí no seu relatório final que a culpa de tudo foi do Bolsonaro, que foi uma ação orquestrada, né? E que Bolsonaro, mais alguns aliados ali participaram de tudo isso. É uma coisa fantasiosa realmente que só pode passar na cabeça de gente perturbada, né? Não dá pra dizer outra coisa. De qualquer maneira, meus amigos, ela deixou de fora, claro, né, o seu amiguinho lá do Maranhão, que fez campanha pra ela, inclusive, Flávio Dino. Ela fez pro Dino para ser governador do Maranhão e o Dino fez pra ela para ser senadora. Olha que beleza, né? E agora um dos principais, né, das figuras centrais do 8 de janeiro, que poderia ter agido por omissão ou prevaricação, o senhor Flávio Dino, simplesmente foi blindado pela relatora Elisiane Gama. Óbvio que foi por isso que o desgoverno Lula colocou ela para controlar o negócio, né? Vejam só, CPI, ou CPMI no caso, que deveria ser um instrumento da minoria, portanto da oposição, foi dominada pela base governista. Olha como essa gente é democrática. No governo Bolsonaro, houve a CPI da Covid, a CPI da pandemia, para investigar o governo Bolsonaro, né? E aí o Bolsonaro poderia ser antidemocrático e fazer o quê? Dominar aquela CPI. Colocar lá seus amigos como relator, como presidente. Ele tinha um poder nas mãos, ele poderia articular e conseguir dominar aquela CPI. Entretanto, como democrata que ele é, ele falou, não, deixa os caras investigarem lá o que eles acham que tem que investigar, eu não devo nada, não fiz nada de errado, deixa eles investigarem, né? Afinal de contas, uma CPI é instrumento da minoria, é direito deles, é direito da oposição. Então, o antidemocrático Bolsonaro fez isso. E o democrata do Lula pegou e falou, não, eu não quero que investigue nada, eu quero que blinde aqui os meus companheiros, principalmente o Dino, né? O meu amigo G. Dias, e vamos dominar essa CPMI aí. Foi isso que o Lula fez. Olha quem é o malvadão, né? Olha quem é o democrático e quem é o antidemocrático. Pois é. Só para finalizar aqui, tem mais alguns textos interessantes, olha só. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em seu parecer final sobre a investigação da invasão e depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. O relatório tem mais de 1.300 páginas, como eu falei para vocês. Olha que absurdo isso aqui. Elisiane começou a leitura dizendo que, abre aspas, tinha um nome em evidência, Jair Messias Bolsonaro.
que nem no Brasil estava. O cara estava passando férias nos Estados Unidos. Mas segundo essa fantasia, né, Bolsonaro arquitetou tudo isso, olha só. A relatora pediu ainda o indiciamento de Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e chefe da Casa Civil, né, do governo Bolsonaro, e candidato a vice na chapa com o Bolsonaro em 2022. Do general Augusto Heleno, cara, colocaram até o Heleno no meio. O que o Heleno tem a ver com o 8 de janeiro? Nem Bolsonaro tem, nem o Braga Neto tem, mas o que o Heleno tem também, pelo amor de Deus, né? E continuando, foi uma mobilização coordenada. Houve método da invasão. As autoridades protegeram manifestantes. O 8 de janeiro não foi ordeiro e pacífico. Proposta não era ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, defecaram e urinaram nas sedes dos três poderes e foi uma tentativa propositada de golpe de Estado, provocar o caos e até mesmo, se necessário, uma guerra civil, disse a relatora no começo da sua leitura. E se necessário uma guerra civil, de onde ela tirou isso? Eu não vi nenhum depoente falar sobre isso, né? Mas de onde a senadora tirou isso aqui? Será que ela tá bem? Será que ela tá bebendo a água do Lula? Será que, sei lá, esqueceu de tomar o remedinho? Não é possível, né? Primeiro que 1.300 páginas desse relatório, contendo fantasias que, ao que parece, da cabeça dela. Porque essa história de que houve uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, isso beira o absurdo para dizer o mínimo. Como é que senhoras com bandeira do Brasil, né, cantando o hino nacional, orando, iriam dar um golpe na República? Tá, Deicon, mas houve a invasão, depredar os três poderes. Sim, coisa que nós devemos repudiar, é óbvio, né? Não precisamos ficar aqui repetindo o óbvio várias vezes, né? Mas nos tempos de democracia relativa a gente precisa, lamentavelmente. Mas ainda que essas pessoas tivessem a intenção de fazer aquilo desde antes do 8 de janeiro, qual era o mínimo poder, a mínima possibilidade que essas pessoas tinham de tomar o poder no Brasil? Qual é a mínima chance que elas tinham de ir lá, num domingo, onde o Congresso estava fechado, o STF estava fechado, a presidência da República estava vazia, não tinha ninguém em Brasília. Qual era a mínima chance que essas pessoas tinham de tomar o poder? Para que haja uma tentativa de golpe, primeiro, é necessário que os golpistas tenham a mínima condição de tirar o poder vigente e assumir o poder. Aquelas pessoas do 8 de janeiro que invadiram e depredaram os três poderes, elas tinham condições de vencer o exército de Caxias, de vencer as Forças Armadas, porque é isso que seria necessário para dar um golpe nesse país. Vencer as Forças Armadas, né? Que já estavam sob comando do governo Lula. Então, pelo amor de Deus, beira o absurdo você querer falar em golpe. Essa é que é a questão, tá? Agora, para finalizar, como eu falei para vocês, né? Há uma nova rodada de ações contra o presidente Bolsonaro em julgamento no TSE. Ações ali que versam sobre o uso do palácio para fazer as lives. Vocês lembram disso? Gente, o Alvorada é a residência oficial do presidente da República, né? À época Bolsonaro, hoje do Lula, né? E aí Bolsonaro usava as instalações do palácio para fazer as lives. Qual era o problema? Sendo que era a residência oficial dele, não é mesmo? E aí veio o PDT, o PSOL e impetraram aí algumas ações buscando aí uma retaliação, né? Um modo de aumentar ainda mais esse período de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Porque essa, meus amigos, era a intenção desde o início, eu já tinha comentado com vocês. Ele já havia sido condenado a ficar inelegível por 8 anos, e a ideia era aumentar esse prazo aí o quanto fosse possível, né? E surpreendentemente, na primeira ação que está sendo julgada, ela foi rejeitada pelo TSE. Olha só, meus amigos, tem até um vídeo aqui do ministro Alexandre de Moraes proferindo a decisão. Olha só. Voto pela improcedência da ação e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral nos termos do voto do relator, com ressalva parcial de fundamentação dos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Olha aí, né? Nos surpreendemos novamente com o parecer do relator, inclusive, Benedito Gonçalves, né? Ministro Benedito Gonçalves, né? Aquele dos tapinhas no rosto do Lula,
que essa ação foi julgada improcedente, né? Nos surpreendemos aí positivamente. Esperamos que as próximas ações também sejam julgadas improcedentes. Tendo em vista que fazer lives na sua casa não deveria ser um crime eleitoral, né? Pelo amor de Deus, essa aqui é a questão. E para finalizar, meus amigos, esse relatório final da senadora Elisiane Gama, eu não acredito que vai dar em alguma coisa, porque como eu disse, não há uma prova sequer, prova concreta contra o presidente. Ele nem no Brasil estava, não participou, não falou nada, não abriu a boca, então pelo amor de Deus, né? Realmente conjecturar que a cidadã é louca para querer falar que Bolsonaro é culpado pelo 8 de janeiro, que havia um plano de golpe e tudo mais, né? Houve aí um relatório paralelo que a oposição articulou, que eu acho que também não vai dar em nada, é só para realmente contrapor o relatório oficial da relatora Elisiane Gama, que, aliás, vai ser votado hoje, e um passarinho me contou lá na Câmara que tende a ser bem apertada a votação. Pode ser, inclusive, que o relatório da senadora Elisiane Gama não seja aprovado, né? Talvez seja ali algo entre 19, 20 a 21, né? Com uma diferença de 1 ou 2 votos para sim ou para não, ou seja, para aprovar ou para reprovar o relatório dela, né? Isso pode acontecer. De qualquer maneira, aprovando ou não, isso não vai dar em nada, porque o Ministério Público vai olhar para isso aqui e vai dar risada, né? Não tem nada contra o ex-presidente Bolsonaro. Essa aqui é a questão. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.